Eu fingi que ia viajar para visitar minha irmã, mas voltei mais cedo e encontrei meu marido vivendo uma vida completamente diferente dentro da nossa própria casa. O que vi naquele dia destruiu 32 anos de casamento e me fez questionar cada momento que vivemos juntos. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está me assistindo. Sua presença aqui significa muito para mim nesse momento tão difícil da minha vida. Meu nome é Marlene, tenho 58 anos e durante mais de 3 décadas acreditei estar vivendo um casamento sólido, daqueles que resistem ao tempo. Conheci Fernando quando eu tinha apenas 24 anos, numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele tinha 27, trabalhava como representante comercial e tinha aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Lembro até hoje do cheiro da colônia dele naquela noite, algo amadeirado que ficou impregnado no meu vestido azul quando dançamos. Pela primeira vez, a música era uma balada romântica dos anos 80, daquelas que tocavam no rádio toda hora. E quando ele colocou a mão na minha cintura, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Nosso namoro durou 2 anos. Foram tempos simples, mas cheios de alegria. Fernando me levava ao cinema todo sábado, sempre comprava pipoca grande para dividirmos e depois caminhávamos até a praça central da cidade para tomar sorvete. Ele gostava de napolitano. Eu sempre pedia creme com morango. Conversávamos sobre tudo, sobre nossos sonhos, sobre a casa que queríamos construir juntos, sobre os filhos que teríamos. Ele dizia que queria 3, eu queria 2. No fim, Deus nos deu 2 filhos maravilhosos, Rodrigo e Amanda, que hoje já são adultos e têm suas próprias vidas. Casamos numa cerimônia pequena, mas bonita. Meu vestido era simples, de renda branca, e minha mãe chorou tanto durante a cerimônia que teve que refazer a maquiagem 3 vezes. Fernando estava nervoso, suava tanto que precisou secar as mãos na calça antes de colocar a aliança no meu dedo. Quando o padre disse que ele podia beijar a noiva, ele me puxou com tanta força que quase caímos e todo mundo riu. Foi um dia perfeito, daqueles que a gente guarda no coração para sempre. Os primeiros anos foram de muito trabalho e sacrifício. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos, mobília comprada aos poucos, muita conta para pagar. Fernando viajava bastante por causa do trabalho, às vezes ficava fora uma semana inteira, visitando clientes em outras cidades. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa loja de materiais de construção, um emprego tranquilo que me permitia cuidar da casa e depois que as crianças nasceram, conciliar tudo sem enlouquecer. Rodrigo nasceu primeiro, 2 anos depois do casamento. Foi um parto difícil, demorado, e Fernando ficou na sala de espera andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Quando finalmente pôde entrar para me ver, ele chorou tanto quanto eu. Segurou nosso filho com um cuidado tão delicado, como se o bebê fosse quebrar nas mãos dele, e sussurrou: "Obrigado, Marlene. Você me deu o maior presente da minha vida." Amanda veio 3 anos depois, uma menina calma e risonha, desde que nasceu, completamente diferente do irmão que era agitado e cheio de energia. Quando as crianças entraram na escola, consegui um emprego melhor, com salário maior, numa empresa de contabilidade. Fernando também prosperou na carreira, foi promovido a gerente regional e passou a viajar ainda mais. Mas mesmo com a distância, ele sempre ligava todas as noites, perguntava como tinha sido o nosso dia, falava com as crianças, mandava beijos pelo telefone. Aos finais de semana, quando estava em casa, era um pai presente. Levava Rodrigo para jogar bola no clube, ajudava a Amanda com as lições de casa, consertava o que estivesse quebrado pela casa. Com o tempo, conseguimos comprar nossa casa própria. Foi uma conquista imensa, o resultado de anos de economia e planejamento.
A casa ficava num bairro tranquilo, arborizado, com 3 quartos, uma sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal onde plantei rosas vermelhas que Fernando sempre dizia serem bonitas como eu. Pintamos as paredes juntos, escolhemos cada móvel com carinho, penduramos quadros de fotos da família por toda parte. Aquela casa era nosso refúgio, nosso porto seguro, o lugar onde construímos nossas memórias mais preciosas. Os anos foram passando e a rotina foi se estabelecendo. Fernando continuava viajando, eu continuava trabalhando, as crianças cresciam, Rodrigo se formou em engenharia, Amanda em pedagogia. Ambos se casaram, saíram de casa, começaram suas próprias jornadas. A casa ficou quieta demais de repente. Aquele silêncio dos quartos vazios, da mesa posta para 2 em vez de 4, das noites em que só se ouvia o tic-tac do relógio na parede da sala. Fernando dizia que finalmente poderíamos aproveitar mais nossa companhia, viajar juntos, fazer coisas que sempre adiamos por causa das responsabilidades com os filhos. Mas a verdade é que ele continuou viajando tanto quanto antes, talvez até mais. Dizia que precisava garantir a aposentadoria, que queria que tivéssemos uma velhice confortável, sem preocupações financeiras. Eu entendi, sempre entendi. Afinal, ele sempre foi um homem trabalhador, dedicado, responsável. Nunca faltou dinheiro em casa, nunca deixou de pagar uma conta, nunca nos fez passar por necessidade. Eu confiava nele cegamente, como sempre confiei desde o dia em que nos conhecemos. Minha rotina se tornou previsível e, devo admitir, um pouco solitária. Acordava cedo, preparava café, ia trabalhar, voltava para casa, fazia jantar, assistia novela, dormia. Nos finais de semana em que Fernando estava em casa, fazíamos compras juntos no supermercado, almoçávamos fora às vezes, visitávamos os filhos, tínhamos uma vida normal, estável, sem grandes emoções, mas também sem grandes problemas, ou pelo menos era isso que eu pensava. Minha irmã Claudete mora em outra cidade, a cerca de 5 horas de viagem daqui. Falamos pelo telefone toda semana, mas fazia mais de um ano que eu não ia visitá-la pessoalmente. Ela sempre reclamava da minha ausência, dizia que estava ficando velha e que não sabia quanto tempo ainda teríamos para ficarmos juntas. Então, em abril deste ano, decidi finalmente fazer essa viagem. Comentei com Fernando durante o jantar, numa quinta-feira. Ele estava comendo a lasanha que eu tinha feito, sua favorita, e quando falei que iria visitar a Claudete no fim de semana seguinte, ele mal ergueu os olhos do prato. "Que bom, amor", ele disse, mastigando. "Você merece esse tempo com sua irmã. Faz tempo mesmo que vocês não se veem." Fiquei animada com a ideia. Fazia tanto tempo que eu não tirava um tempo só para mim, para relaxar, para conversar por horas com minha irmã, como fazíamos quando éramos mais jovens. Combinei tudo com a Claudete. Ela ficou radiante. Disse que prepararia meus pratos favoritos, que arrumaria o quarto de hóspedes com lençóis limeiros e travesseiros macios. Comprei a passagem de ônibus para a sexta-feira à tarde, voltaria no domingo à noite. 2 dias inteiros longe de casa, longe da rotina, longe de tudo. Na sexta-feira pela manhã, arrumei minha mala pequena. Coloquei roupas confortáveis, produtos de higiene, um livro que estava querendo ler fazia meses. Fernando já tinha saído para trabalhar quando terminei de arrumar tudo. Deixei a casa organizada, a geladeira com comida preparada caso ele quisesse esquentar algo durante o fim de semana. Escrevi até um bilhete grudado na geladeira. "Comida no pote azul. É só esquentar. Volto domingo à noite. Beijos, Marlene." Tranquei a porta de casa, peguei um táxi até a rodoviária, comprei uma revista para ler durante a viagem e entrei no ônibus com o coração leve, ansiosa para rever minha irmã. A viagem transcorreu normalmente. A paisagem pela janela mudava devagar, campos verdes, pequenas cidades, estradas sinuosas. Eu cochilava de vez em quando, acordava, lia um pouco, cochilava de novo.
Quando faltava cerca de 2 horas para chegar ao destino, recebi uma mensagem da Claudete. Meu coração apertou quando li. Ela estava no hospital, nada grave, mas tinha tido uma crise de pressão alta e os médicos queriam mantê-la em observação por pelo menos 24 horas. Ela se desculpava 1000 vezes, dizia que não poderia me receber naquele fim de semana, que teríamos que remarcar. Fiquei preocupada com ela, claro, mas também desapontada. Já estava quase chegando. Já tinha me programado mentalmente para aqueles dias de descanso. Liguei para ela, conversamos rapidamente. Ela realmente parecia bem, apenas cansada e contrariada por estragar nossos planos. Disse que não havia necessidade de eu continuar a viagem, que seria melhor eu voltar para casa e remarcarmos quando ela estivesse completamente recuperada. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela, pensando no que fazer. O ônibus ainda estava longe da cidade da Claudete. Numa parada para lanche, decidi descer e pegar outro ônibus de volta para casa. Não fazia sentido continuar. Consegui trocar minha passagem, esperei cerca de 1 hora numa lanchonete da rodoviária tomando café e comendo um pão de queijo morno e finalmente embarquei de volta. Pensei em ligar para Fernando e avisar, mas achei que seria uma surpresa agradável chegar em casa mais cedo. Talvez pudéssemos pedir uma pizza, assistir um filme juntos, aproveitar a sexta-feira à noite. Cheguei em casa quando o sol já estava se pondo, aquela luz alaranjada de fim de tarde que deixa tudo meio dourado. Eram por volta das 6:30 da noite. O carro de Fernando estava estacionado na garagem. O que me deixou feliz significava que ele estava em casa. Coloquei a chave na fechadura devagar, empurrei a porta e entrei. A casa estava com um cheiro diferente, um perfume doce e floral que eu não reconheci de imediato. Definitivamente não era meu perfume. Achei estranho, mas não dei muita importância inicialmente. Deixei minha mala na entrada e caminhei em direção à sala. Ouvi vozes, risadas, uma voz feminina que não era minha. Meu coração começou a bater mais rápido. Cada passo que eu dava em direção à sala parecia durar uma eternidade. Minhas mãos começaram a suar. Senti um aperto no peito, aquela sensação de quando você sabe que algo está muito errado, mas sua mente ainda não quer acreditar. Quando cheguei à porta da sala, o que vi fez meu mundo desabar. Fernando estava sentado no nosso sofá, aquele sofá marrom que escolhemos juntos há 10 anos, e ao lado dele estava uma mulher. Ela era mais jovem, deveria ter uns 35, 40 anos no máximo. Cabelos loiros compridos, maquiagem bem feita, roupa elegante, e ela estava confortável, muito confortável. Os pés descalços sobre a mesa de centro, uma taça de vinho na mão, rindo de algo que Fernando tinha acabado de dizer. E ele também estava completamente à vontade, como se aquela cena fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o que me chocou mais, o que fez minhas pernas quase cederem, foi ver que a mesa de centro estava posta para um jantar romântico. Velas acesas, 2 taças de vinho, pratos com comida que eu nunca tinha visto na minha casa, guardanapos de tecido dobrados de forma bonita. Havia até música tocando baixinho, uma música suave de jazz que Fernando nunca ouvia quando estava comigo. Na parede da sala, onde sempre estiveram as fotos da nossa família, percebi que alguns porta-retratos estavam virados para baixo. Nossa foto de casamento, as fotos dos nossos filhos, viradas, como se não existíssemos. Fiquei ali parada, congelada, incapaz de me mover ou de falar. Deve ter sido apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi a mulher quem me viu primeiro. Ela virou o rosto na minha direção e seus olhos se arregalaram. A taça de vinho quase caiu da mão dela. Fernando seguiu o olhar dela e, quando me viu, a cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Ficou branco como papel. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele tentou se levantar, tropeçou nos próprios pés, derrubou a taça de vinho que estava na mesa.
O líquido vermelho se espalhou sobre a toalha branca como sangue. Marlene, ele finalmente conseguiu dizer, a voz falhando. Você não deveria estar aqui. Você foi viajar. E naquele momento, naquele exato momento em que ele disse essas palavras, percebi que não se tratava de um erro, de um encontro casual, de algo que pudesse ser explicado facilmente. Aquele olhar no rosto dele, aquele pânico puro, aquele desespero, aquela mulher na minha casa, na minha sala, sentada no meu sofá, bebendo vinho do meu cristal, as fotos viradas, o jantar romântico, as velas, a música, tudo aquilo foi planejado, tudo aquilo acontecia quando eu não estava. E de repente, como um quebra-cabeça terrível se montando na minha mente, comecei a entender que todas aquelas viagens do Fernando, todas aquelas noites sozinha, todos aqueles finais de semana que ele dizia estar trabalhando, talvez não fossem trabalho coisa nenhuma. A mulher se levantou rapidamente, alisando a saia com as mãos trêmulas. Ela olhou para Fernando, depois para mim, e vi em seus olhos algo que me surpreendeu. Não era apenas susto ou vergonha. Era medo genuíno, como se ela também estivesse descobrindo algo que não esperava. Fernando, ela disse, a voz fina e nervosa. Você disse que era viúvo. Você disse que morava sozinho. O que está acontecendo aqui? Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre mim. Viúvo? Ele tinha dito que era viúvo. Olhei para o homem com quem dividi mais de 3 décadas da minha vida e não conseguia reconhecer quem estava ali na minha frente. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não vinham. O suor escorria pela testa dele, manchando o colarinho da camisa azul clara que eu mesma tinha passado na semana anterior. Patrícia, espera, ele começou, erguendo as mãos como se pudesse segurar a situação que desmoronava. Eu posso explicar tudo isso. Deixa eu só... Explicar o quê, Fernando? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, quebrando no meio das palavras. Que você me matou na sua história, que você apagou 32 anos de casamento, nossos filhos, nossa vida toda. As mãos tremiam tanto que precisei segurá-las uma na outra para parar de balançar. A mulher, Patrícia, deu um passo para trás, batendo com as costas no aparador onde eu guardava as louças boas. Não, ela murmurou, balançando a cabeça. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Fernando, nós estamos juntos há quase 2 anos. Você me apresentou para seus amigos, fomos jantar 1000 vezes. Você disse que me amava, disse que ia se casar comigo. 2 anos. As palavras ecoaram na minha cabeça como um grito. 2 anos enquanto eu cuidava da nossa casa, lavava suas roupas, preparava suas refeições, esperava seus telefonemas. 2 anos enquanto ele construía uma vida paralela com outra pessoa, mentindo para ela também, criando uma fantasia onde eu simplesmente não existia. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei no batente da porta. Fernando passou as mãos pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Marlene, por favor, me deixa falar com você em particular. Patrícia, você precisa ir embora agora. Eu ligo para você depois e explico tudo. Eu vou embora? Patrícia deu uma risada curta, quase histérica. Eu vou embora da casa do homem que eu amo, do homem que prometeu passar a vida comigo? E você vai ficar aqui com sua esposa? Ela cuspiu a última palavra como se fosse veneno. Peguei minha bolsa que tinha deixado cair no chão e procurei meu celular com as mãos trêmulas. Precisava ligar para alguém, para minha filha Amanda, para Rodrigo, para qualquer pessoa que pudesse me dizer que aquilo era um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento. Mas, quando desbloqueei a tela, vi algo que chamou minha atenção. Mensagem. Dezenas de mensagens no WhatsApp de Fernando que estavam no grupo da família. Mensagens que ele tinha enviado mais cedo naquela tarde. Abri o aplicativo com o coração disparado. Lá estavam as mensagens dele para Amanda e Rodrigo. Fotos,
Ele tinha mandado fotos para nossos filhos, fotos de um almoço no restaurante que ele disse que estava com um cliente, fotos sorrindo, fazendo selfies, dizendo que o trabalho estava corrido, mas que estava pensando neles com carinho. Olhei para a sala novamente, para a cena montada ali, e percebi que ele tinha enviado aquelas mensagens daqui mesmo, da nossa casa, provavelmente enquanto preparava o jantar romântico para outra mulher. Você mandou mensagens para os nossos filhos. Falei, avó saindo num fio, hoje à tarde. Você estava aqui, nessa casa, com ela, preparando isso tudo e ainda teve coragem de mandar fotos mentirosas para os nossos filhos? Fernando deu um passo na minha direção, mas parei ele com um olhar. Não chegue perto de mim. Não se atreva a chegar perto de mim agora. Patrícia tinha começado a chorar, as lágrimas borrando a maquiagem perfeita. Ela pegou a bolsa dela que estava no sofá e caminhou em direção à porta, mas parou ao meu lado. Eu sinto muito, ela disse, baixinho, sem me olhar nos olhos. Eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia que ele era casado. Eu nunca faria isso conscientemente. E então ela saiu, deixando apenas o cheiro do perfume dela no ar e o som dos saltos altos descendo a escada. Ouvi a porta da rua se fechar com um baque seco e ficamos ali, eu e Fernando, nos encarando em um silêncio pesado como chumbo. A música continuava tocando, aquele jazz suave que agora parecia zombar de mim. As velas continuavam queimando, derretendo cera sobre os castiçais de prata que ganhamos de presente de casamento. Marlene, Fernando começou, mas eu ergui a mão. Quanto tempo? Perguntei. E não me venha com 2 anos. Eu quero saber quanto tempo você vem fazendo isso. Quanto tempo você vem vivendo essa mentira toda? Ele não respondeu imediatamente. Apenas ficou ali parado, os ombros caídos, olhando para o chão. E no silêncio dele, encontrei minha resposta. Não eram 2 anos, era mais, muito mais. Caminhei até a estante onde ficavam os álbuns de fotos. Peguei um deles, o das últimas férias que tínhamos tirado juntos, há cerca de 4 anos. Fomos para a praia, ele, eu e as crianças que ainda não eram casadas naquela época. Abri o álbum e olhei as fotos. Fernando sorrindo ao meu lado, Fernando com o braço em volta da minha cintura, Fernando fazendo selfies comigo no pôr do sol. Quantas dessas fotos eram mentiras? Quantas vezes ele sorriu para mim enquanto pensava em outra pessoa? Quantas? Insisti, segurando o álbum com força. Marlene, não é assim tão simples. Você não entende. Quantas? Gritei. E minha própria voz me assustou. O álbum escorregou das minhas mãos e caiu no chão, as fotos se espalhando pelo carpete bege. Fernando passou a mão pelo rosto e, quando falou, sua voz estava cansada, derrotada. Patrícia é a terceira. As palavras demoraram para fazer sentido na minha cabeça. A terceira, não a primeira. Não um erro único. A terceira. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Me apoiei na estante para não cair. Teve outras 2 antes dela. Ele continuou, as palavras saindo rápido agora, como se precisasse vomitar a verdade toda de uma vez. A primeira foi há uns 10 anos. Durou cerca de 1 ano. A segunda foi alguns anos depois, durou uns 2 anos também. E agora a Patrícia. Mas Marlene, você precisa entender que nada disso teve a ver com você. Você sempre foi uma boa esposa, uma boa mãe. Não teve a ver comigo? Ri, mas não havia humor nenhum naquele som. Você vive uma vida dupla há 10 anos e não tem nada a ver comigo. Você me usa como álibi, como fachada, como o que exatamente, Fernando? Como sua empregada, sua lavadeira? A idiota que fica em casa esperando enquanto você brinca de ser outra pessoa? Não é assim, ele protestou, mas sua voz estava fraca. Então como é? Dei um passo na direção dele, sentindo a raiva começar a substituir o choque. Me explica, porque eu realmente não estou entendendo. Me explica como você olha nos meus olhos todo dia, dorme na minha cama toda noite,
me diz que me ama e, ao mesmo tempo, constrói vidas inteiras com outras mulheres. Me explica como você vira as fotos dos nossos filhos de cabeça para baixo para não estragar o clima romântico com sua amante. Ele tentou falar, mas eu não deixei. As palavras jorravam de mim agora. Anos de confiança cega se transformando em fúria. Você sabe o que é mais triste nisso tudo? Continuei, sentindo as lágrimas finalmente começarem a escorrer pelo meu rosto. Não é nem a traição, é perceber que eu não conheço você. Eu vivi 32 anos com um estranho. O homem que eu achava que conhecia, que eu amava, que eu respeitava, ele não existe. Nunca existiu. Era tudo mentira. Marlene, eu te amo, ele disse, e pela primeira vez deu passos firmes na minha direção. Eu sempre te amei. Isso é verdade, você tem que acreditar em mim. Amor, repeti a palavra como se fosse algo estrangeiro. Você acha que isso é amor? Mentir, trair, enganar, apagar minha existência quando eu não estou por perto? Fernando, eu nem sei mais o que é verdade e o que é mentira na nossa vida. Aquelas viagens de trabalho eram reais? Ou você estava com elas? Aqueles presentes que você me trazia, você comprava os mesmos para elas também? Vi em seus olhos que eu tinha acertado. Ele comprava presentes iguais. Provavelmente contava as mesmas histórias, usava as mesmas frases de carinho, fazia as mesmas promessas. Eu não era especial. Nenhuma de nós era. Éramos apenas peças intercambiáveis no jogo dele. Sai da minha frente, falei, pegando minha bolsa do chão. Eu vou para a casa da Amanda. Eu não posso ficar aqui, nessa casa, com você nem mais um minuto. Marlene, espera. A gente precisa conversar sobre isso. Vamos resolver, vamos tentar consertar. Consertar? Olhei para ele como se ele tivesse enlouquecido. Consertar 10 anos de mentiras, 3 mulheres diferentes, uma vida inteira que era uma farsa. Fernando, não tem conserto para o que você fez. Não tem volta. Peguei minha mala, que ainda estava na entrada, e caminhei em direção à porta. Mas antes de sair, me virei mais uma vez. Só uma coisa, falei. A voz mais calma agora, mas cheia de uma tristeza profunda. Quando você olhava para mim e dizia que me amava, você estava sentindo alguma coisa? Ou era só mais uma mentira automática? Fernando abriu a boca para responder, mas não esperei. Não queria ouvir mais mentiras. Saí da casa batendo a porta atrás de mim, o som ecoando pela rua silenciosa. O ar da noite estava frio e úmido, cheirava a chuva chegando. Caminhei até a esquina sem olhar para trás, as pernas funcionando no automático, o corpo seguindo, enquanto a mente tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Liguei para Amanda do ponto de ônibus. Quando ela atendeu, a voz dela estava alegre, despreocupada. Oi, mãe. Pensei que você estava na casa da tia Claudete. Tudo bem por aí? Amanda, consegui dizer, minha voz quebrando. Eu preciso ir para sua casa. Agora. Por favor, não me pergunta nada ainda. Eu preciso de um lugar para ficar essa noite. O tom dela mudou instantaneamente. Mãe, o que aconteceu? Você tá bem? Tá machucada? Cadê o pai? Por favor, filha, supliquei. Eu te conto tudo quando chegar aí. Eu só não posso ficar naquela casa hoje. Eu não consigo. Ela me deu o endereço dela. Disse que ia me buscar. Mas eu disse que pegaria um táxi. Precisava desse tempo, sozinha, desses 20 minutos de silêncio no banco de trás de um carro, olhando as luzes da cidade passar pela janela, tentando organizar o caos que minha vida tinha se tornado em questão de minutos. Quando cheguei na casa de Amanda, ela estava na porta me esperando. Deve ter visto no meu rosto que algo terrível tinha acontecido, porque me abraçou antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa. Mãe, o que foi? O que aconteceu? O pai tá bem? Você tá bem? Entrei na casa dela, aquele apartamento pequeno, mas aconchegante, que ela dividia com o marido Gustavo. Ele estava na sala e, quando me viu, também ficou preocupado. Sentei no sofá e, finalmente, com a voz falhando a cada palavra, contei tudo. A viagem cancelada, a volta inesperada, a cena que encontrei, a mulher na minha sala,
as confissões de Fernando. Amanda ficou pálida. Gustavo ficou de pé, andando de um lado para o outro, dizendo palavrões contra meu marido. Eu vou lá e mato ele, Amanda disse, os olhos cheios de lágrimas. Como ele pôde fazer isso com você, com a gente? Todas aquelas mentiras. Liguei para Rodrigo também, naquela mesma noite. Ele morava mais longe, em outra cidade, por causa do trabalho de engenheiro. Quando contei, ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois ouvi a voz dele, grave e controlada, mas tremendo de raiva contida. Mãe, você quer que eu vá aí? Eu pego o carro agora e chego aí de madrugada se precisar. Disse que não precisava, que Amanda estava cuidando de mim. Mas a dor nos olhos dos meus filhos, mesmo através do telefone, mesmo através das palavras não ditas, me partiu o coração de um jeito que nem a traição de Fernando tinha conseguido. Eu tinha falhado em proteger a imagem de família que eles tinham. Tinha permitido, sem saber, que vivêssemos uma mentira por tanto tempo. Dormi naquela noite no quarto de hóspedes de Amanda, ou melhor, tentei dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da cidade lá fora, os carros passando, cachorros latindo ao longe. Meu celular tocou dezenas de vezes. Eram mensagens de Fernando, dezenas delas, pedindo desculpas, implorando para conversar, dizendo que me amava, que precisava me explicar tudo com calma. Apaguei todas sem ler direito. Bloqueei o número dele. Não queria ouvir mais nada que saísse daquela boca mentirosa. Mas, mesmo bloqueando, mesmo tentando não pensar, as perguntas não paravam de girar na minha cabeça. Quantas vezes ele tinha trazido essas mulheres para dentro da nossa casa? Quantas vezes tinha dormido na nossa cama com elas? Os lençóis que eu lavava toda semana, a comida que eu preparava e deixava na geladeira, as roupas que eu passava com tanto cuidado, tudo tinha sido usado na construção dessas outras vidas que ele mantinha escondidas de mim. E a pior parte, a parte que mais doía, era perceber todos os sinais que eu tinha ignorado ao longo dos anos. Às vezes que ele chegava em casa cheirando diferente e dizia que tinha jantado com clientes. Às vezes que encontrava um fio de cabelo loiro no paletó dele e ele ria, dizendo que devia ser de alguma colega de trabalho no elevador. As ligações que ele não atendia na minha frente, dizendo que era spam. Os finais de semana que ele precisava trabalhar justamente quando eu sugeria fazermos algo juntos. Como eu fui tão cega? Como não percebi nada durante tanto tempo? Passei o fim de semana inteiro na casa de Amanda. No sábado de manhã, acordei com um cheiro de café e pão na chapa. Amanda tinha preparado o café da manhã, mas eu mal conseguia comer. Cada garfada parecia engasgar na garganta. Minha filha sentou do meu lado e segurou minha mão. Mãe, você vai ficar bem, ela disse. Mas eu via que ela mesma não tinha certeza. A gente vai te ajudar com tudo. O que você precisa. Advogado, mudança, o que for. Advogado. A palavra soou estranha. Divórcio. Eu ia me divorciar depois de 32 anos de casamento. Ia terminar essa história que tinha começado numa festa quando eu tinha 24 anos, cheia de sonhos e esperanças. Ia destruir a família que construímos, mesmo que Fernando já tivesse feito isso muito antes de eu descobrir. Rodrigo chegou no domingo de manhã, dirigindo a noite toda para estar comigo. Quando entrou pela porta e me viu, seus olhos ficaram vermelhos. Ele me abraçou forte, daquele jeito que costumava fazer quando era criança e tinha medo de alguma coisa. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito que você teve que passar por isso. Nós três ficamos conversando por horas. Falamos sobre memórias de infância, sobre festas de aniversário, viagens em família, Natal, Ano Novo. E cada lembrança agora tinha um gosto amargo. Será que Fernando estava realmente feliz naquele Natal 3 anos atrás? Ou estava pensando em uma das mulheres dele? Será que aquela viagem em família para o litoral foi real? Ou ele tinha acabado de sair dos braços de outra pessoa? Amanda e Rodrigo queriam ir até a casa confrontar o pai,
mas eu pedi que não fossem. Ainda não. Eu precisava processar tudo primeiro, precisava decidir o que fazer, como seguir em frente. Eles concordaram a contragosto, mas deixaram claro que não queriam falar com o pai até que tudo estivesse resolvido. Fernando continuou tentando entrar em contato. Quando viu que eu tinha bloqueado o número dele, começou a ligar do trabalho, de números desconhecidos. Mandou e-mails. Apareceu até na porta de Amanda no domingo à tarde, mas Gustavo não deixou ele entrar. Ouvi a voz dele do lado de fora, alterada, quase gritando. Eu preciso falar com a Marlene. Por favor, deixa eu explicar. Deixa eu consertar isso. Mas eu não quis vê-lo. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Na segunda-feira, voltei ao trabalho. Precisava manter a rotina. Precisava de algo que me ajudasse a não enlouquecer pensando em tudo aquilo o tempo todo. Minha chefe, Dona Carmen, uma senhora de 65 anos, que sempre foi muito atenciosa comigo, percebeu na hora que algo estava errado. Marlene, você tá com uma cara péssima, ela disse me chamando para a sala dela. Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? De certa forma, sim. A pessoa que eu achava que conhecia tinha morrido, ou talvez nunca tivesse existido. Contei para ela, resumidamente, o que tinha acontecido. Dona Carmen ficou chocada, mas não surpresa. Ela tinha sido traída pelo ex-marido anos atrás e conhecia bem aquela dor. Você vai precisar de tempo, ela disse, colocando a mão no meu ombro. Tempo para processar, tempo para curar, tempo para decidir o que fazer, e eu vou te dar esse tempo. Se precisar faltar, falte. Se precisar sair mais cedo, saia. A gente resolve. A gentileza dela me fez chorar ali mesmo, na sala, na frente da minha chefe. Ela me abraçou como uma mãe abraça uma filha e deixou eu chorar até não ter mais lágrimas. Os dias seguintes foram um borrão. Eu ia trabalhar, voltava para a casa de Amanda, tentava comer, tentava dormir. Rodrigo tinha voltado para a cidade dele, mas ligava todo dia, várias vezes ao dia, checando como eu estava. Amanda não saía do meu lado, mesmo tendo o próprio trabalho e as próprias responsabilidades. Gustavo foi um anjo, me tratando com tanto carinho e respeito que eu me sentia grata por ter um genro tão bom. Mas por baixo de toda aquela rotina, por baixo das conversas e das refeições e das tentativas de seguir em frente, havia uma dor constante, uma dor surda que não passava, que ficava ali instalada no peito como um peso. Eu acordava de manhã e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Então, a memória voltava como um soco e eu precisava fazer força para levantar da cama, para escovar os dentes, para vestir uma roupa e fingir que estava tudo bem. Comecei a reparar em casais na rua. Um homem segurando a mão da esposa enquanto esperavam o sinal fechar. Uma mulher rindo de algo que o marido tinha dito no ônibus e me perguntava: eles eram reais ou tinham seus próprios segredos, suas próprias mentiras? Como alguém podia confiar novamente depois de descobrir que passou décadas vivendo uma farsa? 2 semanas depois da descoberta, finalmente juntei coragem para voltar a casa. Amanda ofereceu ir comigo, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha. Peguei um táxi até lá numa quarta-feira de manhã, quando sabia que Fernando estaria trabalhando, ou pelo menos era isso que ele deveria estar fazendo, se é que eu ainda podia confiar em qualquer coisa sobre a rotina dele. Coloquei a chave na fechadura e respirei fundo antes de abrir a porta. A casa estava em silêncio, silêncio demais. Entrei devagar, como se estivesse invadindo um lugar estranho. Tecnicamente, ainda era minha casa. Meu nome estava nos documentos, eu tinha ajudado a pagar cada prestação. Mas não parecia mais minha. Parecia contaminada, suja, cheia de fantasmas de mulheres que eu nunca conheci, mas que tinham estado ali, respirando o mesmo ar, tocando as mesmas coisas. Fui até o quarto. A cama estava feita, os lençóis eram os mesmos de sempre, azuis, com pequenas flores brancas
que eu tinha escolhido numa promoção meses atrás. Abri o guarda-roupa. As roupas de Fernando estavam todas ali, organizadas, camisas de um lado, calças do outro. No meio das roupas dele, minhas próprias roupas pareciam intrusas. Comecei a tirar minhas coisas das gavetas, dobrando mecanicamente, colocando em uma mala grande que peguei do armário. Foi quando encontrei, escondida no fundo da gaveta, de meias dele, embaixo de um monte de pares que eu mesma tinha organizado semana passada. Uma caixinha pequena, de veludo azul marinho. Meu coração acelerou. Peguei a caixinha com mãos trêmulas e abri. Dentro havia um anel de noivado bonito, com um diamante pequeno, mas brilhante. Não era meu anel, eu ainda usava o meu no dedo. Então era dela, da Patrícia. Ele ia pedir ela em casamento. Sentei na cama, segurando aquela caixinha, e tudo começou a fazer sentido de uma maneira ainda mais dolorosa. Ele não estava apenas tendo casos passageiros, ele estava construindo futuros com essas mulheres, estava fazendo planos. Enquanto eu pensava em como seria nossa aposentadoria juntos, em viajar pelo Brasil quando ele parasse de trabalhar tanto, em ser avós juntos quando nossos filhos tivessem bebês, ele estava planejando uma vida completamente diferente com outra pessoa. Coloquei a caixinha de volta onde encontrei. Não era meu problema mais. Continuei fazendo a mala, pegando fotos antigas. Alguns livros que eram especiais para mim, objetos pessoais. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir, passos pesados no corredor. Fernando tinha voltado para casa no meio do dia. Provavelmente Amanda ou Rodrigo tinham avisado que eu estava lá, ou talvez ele simplesmente tinha adivinhado que uma hora eu precisaria voltar para pegar minhas coisas. Ele apareceu na porta do quarto e ficou ali parado, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Estava com uma aparência terrível, barba por fazer, olheiras profundas, a camisa amarrotada. Marlene, ele disse, a voz rouca. Você voltou. Só vim pegar minhas coisas. Respondi sem olhar para ele, continuando a dobrar uma blusa. A gente precisa conversar, ele disse, dando um passo para dentro do quarto. Por favor, eu sei que você está com raiva. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas a gente tem uma história de mais de 30 anos. Isso tem que valer alguma coisa. Vale, concordei, finalmente olhando para ele. Vale como uma lembrança do tempo que eu desperdicei acreditando em você. Vale como um exemplo do que eu nunca mais quero viver na minha vida. Ele estremeceu como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. Eu te amo, Marlene. Eu sempre te amei. Essas outras mulheres eram só uma fuga, um escape de uma vida que às vezes parecia muito o quê? Interrompi, largando a blusa na cama. Muito entediante, muito normal, muito real. Me desculpa se eu não era emocionante o suficiente para você, Fernando. Me desculpa se cuidar da nossa casa, criar nossos filhos, trabalhar e ainda tentar ser uma boa esposa não foi suficiente. Não é isso. Ele passou as mãos pelo rosto, gesto que eu tinha visto milhares de vezes ao longo dos anos. Você não entende. Quando eu estava com elas, eu podia ser outra pessoa. Alguém sem responsabilidades, sem contas para pagar, sem preocupações. Era como ter uma vida diferente por algumas horas. E eu. Minha voz subiu de tom. Eu não merecia ter uma vida diferente também? Não merecia ter um marido presente, verdadeiro? Fernando, você sabe quantas noites eu fiquei acordada esperando você chegar dessas viagens? Quantas vezes eu adiei meus próprios sonhos porque você estava ocupado, estava cansado, estava trabalhando? Ele não respondeu, apenas ficou ali parado, os ombros caídos, derrotado, e de repente percebi algo que me deixou ainda mais furiosa. Ele estava esperando que eu tivesse pena dele, que eu visse o quanto ele estava sofrendo e esquecesse tudo, perdoasse tudo, voltasse para aquela vida de mentiras como se nada tivesse acontecido. Encontrei o anel, falei, observando a reação dele. No fundo da sua gaveta,
Você ia pedir ela em casamento? O silêncio dele foi resposta suficiente. Vi em seus olhos o pânico, a culpa e algo mais que me fez perceber uma verdade ainda mais cruel. Ele não tinha certeza qual de nós duas escolheria. Talvez estivesse esperando para ver qual opção seria melhor. Para ele, qual vida seria mais conveniente. Sai daqui, falei, voltando a fazer a mala com movimentos bruscos. Eu vou terminar de pegar minhas coisas e você não vai estar aqui quando eu terminar. Entendeu? Marlene, espera! Some daqui! Gritei. E dessa vez minha voz ecoou pela casa inteira. Ele deu um passo para trás, assustado. Eu nunca tinha gritado daquele jeito com ele em 32 anos de casamento. Nunca tinha perdido o controle assim. Mas também nunca tinha descoberto que minha vida inteira era uma fraude. Ele saiu do quarto, mas ouvi quando parou no corredor. Só mais uma coisa, ele disse sem se virar. A Patrícia terminou comigo. Depois daquele dia, ela me chamou de mentiroso, de golpista. Disse que eu destruí a vida dela também. Que bom, respondi, sem uma gota de simpatia. Ela merece coisa melhor que você. Igual eu mereci. Ouvi a porta da frente bater alguns minutos depois. Quando tive certeza de que ele tinha ido embora, me permiti desabar. Sentei no chão do quarto, entre pilhas de roupas e caixas de sapatos, e chorei. Chorei por todos os anos perdidos, por todas as mentiras acreditadas, por todos os momentos que eu pensei serem especiais, mas que provavelmente eram apenas rotina para ele entre uma mulher e outra. Chorei também pela Patrícia, por aquela mulher que nem conhecia direito, mas que tinha sido enganada igual a mim. Ela pensava ter encontrado um viúvo solitário em busca de amor, quando na verdade tinha se envolvido com um homem, casado, mentiroso, que brincava com os sentimentos das pessoas como se fossem brinquedos. Quantas Patrícias existiram antes dela? E quantas teriam existido se eu não tivesse voltado mais cedo naquele dia? Terminei de fazer as malas e chamei um táxi. Levei 3 malas grandes e várias sacolas. Quando ia saindo, olhei pela última vez para aquela casa, para a sala onde tínhamos assistido TV por anos, para a cozinha onde preparei milhares de refeições, para o quintal onde as crianças brincavam quando eram pequenas. Cada canto tinha uma memória, mas agora todas estavam manchadas, contaminadas pela verdade que eu tinha descoberto. Tranquei a porta e coloquei a chave debaixo do tapete. Não queria mais nada daquela casa. Amanda podia mandar alguém pegar o resto das minhas coisas depois. Entrei no táxi e não olhei para trás. Nas semanas seguintes, mergulhei em uma rotina mecânica que me ajudava a não pensar demais. Acordava, tomava banho, ia trabalhar, voltava, ajudava Amanda com alguma coisa na casa, jantava, assistia a qualquer coisa na TV sem prestar atenção de verdade, ia dormir. Repetia tudo no dia seguinte. Os finais de semana eram piores, porque não tinha trabalho para me distrair. Rodrigo vinha me visitar quando podia, e a presença dos meus filhos era o único conforto real que eu tinha. Mas comecei a reparar em coisas estranhas. Pequenas coisas que antes eu teria ignorado, mas que agora ganhavam um significado diferente. Uma vez, saindo do trabalho, jurei ter visto Fernando do outro lado da rua, observando o prédio onde eu trabalhava. Quando olhei de novo, ele tinha sumido. Pensei que tinha imaginado. Outra vez, estava no supermercado com Amanda e tive a sensação de estar sendo seguida. Virei de repente e vi um homem virando o corredor às pressas. Não deu para ver o rosto, mas a altura, o jeito de andar, parecia Fernando. Mãe, você tá bem? Amanda perguntou, percebendo minha inquietação. Você ficou pálida, de repente. Não é nada. Menti. Só um mal-estar. Mas não era nada. A sensação de estar sendo observada começou a ficar cada vez mais frequente. Quando saía do prédio de Amanda, olhava para trás e via um carro estacionado na esquina com alguém dentro. Quando ia fazer caminhada no parque, perto dali, sentia olhos em mim. Uma noite,
Ouvi passos no corredor do prédio parando bem em frente à porta do apartamento de Amanda. Fiquei congelada esperando que batessem, mas depois de alguns minutos, os passos se afastaram. Contei para Amanda sobre essas sensações. Ela ficou preocupada e disse para eu ter cuidado, mas também achou que poderia ser paranoia, resultado do trauma que eu tinha passado. Talvez ela estivesse certa. Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim, fazendo-me ver ameaças onde não existiam, até o dia em que encontrei as flores. Voltei do trabalho numa quinta-feira e havia um buquê de rosas vermelhas na porta do apartamento de Amanda. Meu coração disparou. Rosas vermelhas, as mesmas que eu plantava no quintal da nossa casa, as mesmas que Fernando sempre dizia serem bonitas como eu. Peguei o cartão com mãos trêmulas. A mensagem era curta. Você ainda é linda, Marlene. Sempre foi, sempre será. Não tinha assinatura, mas eu conhecia aquela letra. Era de Fernando. Ele sabia onde eu estava morando. Ele tinha vindo até ali e deixado flores na porta. A invasão daquilo, a violação da minha privacidade, me deixou com raiva e medo ao mesmo tempo. Amanda ligou para o pai imediatamente quando mostrei as flores. Ela estava furiosa. Pai, o que você está fazendo? Você não pode ficar perseguindo a mãe assim. Isso é assédio. Ouvi a voz dele do outro lado, abafada, tentando se explicar. Amanda desligou na cara dele. Vamos na polícia, mãe. Isso já passou dos limites, mas eu não quis. Ainda não. Parte de mim tinha medo de escalar a situação, de tornar tudo ainda mais público, ainda mais real. Preferia acreditar que ele ia parar, que ia entender que precisava me deixar em paz. Joguei as flores no lixo sem pensar 2 vezes, mas Fernando não parou. 3 dias depois, chegou um presente no meu trabalho. Uma caixa embrulhada com papel dourado, com um laço vermelho. Dentro havia um perfume caro, daqueles que eu sempre quis, mas achava muito caro para comprar. O cartão dizia: lembro que você sempre quis este perfume. Você merece coisas bonitas, Marlene. Meus colegas de trabalho ficaram curiosos, perguntaram quem tinha mandado, se eu tinha um admirador secreto. Sorri e menti, dizendo que era de um amigo, mas por dentro estava me sentindo cada vez mais invadida, cada vez mais vigiada. Dona Carmen me chamou na sala dela naquela tarde. Marlene, o que está acontecendo? Esse presente foi do seu ex-marido? Vi no rosto dela que ela já sabia a resposta. Contei sobre as flores, sobre a sensação de estar sendo seguida, sobre o presente. Ela ficou séria, muito séria. Isso não tá certo, Marlene. Ele tá tentando te manipular, te fazer sentir que você não tem paz em lugar nenhum. Você precisa deixar bem claro que não quer contato com ele. Eu sei, Dona Carmen, eu vou fazer isso, mas como? Como você deixa claro para alguém que dividiu sua vida inteira com você que agora precisa ficar longe? Bloqueei o número dele, mas ele ligava de telefones diferentes. Bloqueei o e-mail, ele criava contas novas. Era como tentar segurar água nas mãos. Sempre encontrava um jeito de passar pelos meus bloqueios. Então começaram as mensagens estranhas, mensagens que não eram exatamente ameaçadoras, mas que me deixavam desconfortável. Ele falava sobre como a casa estava vazia sem mim, como nosso quarto estava frio à noite, como ele passava em frente aos lugares onde costumávamos ir juntos e sentia minha falta. Como tinha guardado um prato de comida que eu tinha deixado na geladeira e comeu sozinho, chorando, lembrando de todos os jantares que tínhamos compartilhado. As mensagens tinham um tom melancólico, quase poético, que me incomodava profundamente. Era como se ele estivesse tentando reescrever nossa história, transformar a traição dele em algum tipo de tragédia romântica, onde ele era a vítima, como se eu tivesse sido cruel ao abandoná-lo depois de descobrir anos de mentiras e traições. Rodrigo ficou ainda mais preocupado quando contei sobre as mensagens. Mãe,
Isso não é normal. Pai não tá bem da cabeça. Você precisa tomar alguma atitude legal, uma medida protetiva, alguma coisa. Eu posso falar com um advogado aqui, se você quiser. Talvez ele tenha razão, admiti. Eu só não queria que chegasse nesse ponto, sabe? Já não basta tudo o que aconteceu, mas chegou nesse ponto porque o pai deixou chegar, Rodrigo disse, a voz firme. Ele fez as escolhas dele, mãe. Agora você precisa fazer as suas, precisa se proteger. Marquei uma consulta com um advogado, uma mulher chamada Doutora Renata, especializada em direito de família. Contei toda a história para ela desde o dia que voltei da viagem até as flores e os presentes e as mensagens. Ela me ouviu com atenção, fazendo anotações e quando terminei, ela suspirou fundo. Marlene, vou ser sincera com você. Seu caso é comum, mais comum do que você imagina. Homens que vivem vidas duplas por anos, décadas até, e quando são descobertos, entram em pânico. Alguns aceitam e seguem em frente. Outros, como parece ser o caso do Fernando, não conseguem aceitar que perderam o controle da situação. Ele está tentando te reconquistar agora, mas não de uma forma saudável. Ele está te perseguindo, te assediando emocionalmente. O que eu faço? Primeiro, a gente entra com o pedido de divórcio. Vocês têm bens em comum? A casa onde moravam, por exemplo? Sim, respondeu. A casa está no nome dos dois. Tem um carro também, algumas economias, tudo dividido meio a meio, certo? Então a gente vai ter que lidar com a partilha de bens. E quanto ao comportamento dele, às mensagens, aos presentes, eu recomendo fortemente que você considere pedir uma medida protetiva. Não precisa ser nada dramático, mas estabelece legalmente que ele não pode se aproximar de você, não pode te procurar no trabalho, não pode mandar presentes ou mensagens. Uma medida protetiva parecia tão extremo. Era o tipo de coisa que você via nos noticiários em casos de violência doméstica, de homens perigosos. Fernando nunca tinha levantado a mão para mim. Nunca tinha me ameaçado fisicamente. Será que eu estava exagerando? Como se lesse meus pensamentos, doutora Renata se inclinou sobre a mesa. Marlene, violência não é só física. O que ele está fazendo com você é uma forma de violência psicológica. Ele está te privando da sua paz, do seu espaço, da sua capacidade de seguir em frente. E isso pode escalar. A maioria dos casos graves começa exatamente assim, com flores, com presentes, com mensagens bonitas, até que não são mais bonitas. As palavras dela me assustaram mais do que eu queria admitir. Naquela noite, quando voltei para o apartamento de Amanda, fiquei olhando pela janela por muito tempo, observando a rua lá embaixo, os carros estacionados, as pessoas passando, tentando ver se conseguia identificar o carro de Fernando, se conseguia ver alguém observando o prédio. Não vi nada de suspeito, mas a sensação de estar sendo vigiada não ia embora. Dormi mal naquela noite. Sonhei com Fernando, mas não o Fernando que eu conheci. No sonho, ele tinha o rosto dele, mas era um estranho. Estava em pé do lado de fora da janela do apartamento, no 10º andar, flutuando no ar, olhando para dentro, sorrindo. Aquele sorriso largo, que um dia me fez apaixonar, mas que agora parecia sinistro, errado. Acordei suando, o coração batendo rápido, e demorei alguns minutos para lembrar onde estava. Amanda bateu na porta do quarto. Mãe, você tá bem? Te ouvi gritar. Era só um pesadelo, filho. Só um pesadelo. Mas será que era? Ou era minha mente tentando me alertar sobre algo que meu coração ainda não queria aceitar? No dia seguinte, algo aconteceu que me fez perceber que talvez eu não estivesse sendo paranoica afinal. Estava saindo do trabalho, já era noite, e o estacionamento estava quase vazio. Caminhava em direção ao ponto de ônibus quando ouvi passos atrás de mim. Passos rápidos. Me virei e vi um vulto se escondendo atrás de um carro. Meu coração disparou. Marlene.
Chamei em voz alta, tentando parecer corajosa. Fernando, se é você, para com isso. Isso não é engraçado. Silêncio. Apenas o som do vento e o barulho distante do trânsito. Apressei o passo, quase correndo agora, olhando para trás a cada poucos segundos. Quando cheguei ao ponto de ônibus, havia outras pessoas esperando e me senti um pouco mais segura, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a bolsa. Liguei para Rodrigo assim que entrei no ônibus. Meu filho, por favor, me ajuda. Eu tô com medo. Ele não perguntou nada, apenas disse: eu vou para aí amanhã de manhã cedo. Não sai de casa até eu chegar. Naquela noite, Amanda insistiu que eu dormisse no quarto dela e do Gustavo. Eles armaram um colchão na sala para eles mesmos. Não quero você sozinha, mãe. Nem que seja por uma noite. Aceitei porque estava com medo demais para discutir. Deitei na cama deles, mas não consegui fechar os olhos. Cada barulho do prédio me fazia pular. O elevador subindo e descendo, portas abrindo e fechando, passos no corredor. Será que era só gente normal voltando para casa? Ou será que era ele, rondando, esperando o momento certo? De manhã cedo, quando o sol ainda estava nascendo, ouvi a campainha tocar. Amanda foi atender, ainda de pijama, e voltou com o rosto pálido. Mãe, você precisa ver isso. Fui até a porta com o coração na garganta. No chão, bem em frente à entrada, havia uma caixa de sapato. Amanda a pegou com cuidado, como se pudesse explodir. Abrimos juntas na sala. Dentro estava tudo o que eu tinha deixado para trás. Fotos nossas, do casamento, dos aniversários das crianças, das férias em família, todas cortadas ao meio. Meu rosto de um lado, o corpo do outro. Em algumas, meu rosto tinha sido completamente arrancado, deixando apenas um buraco vazio no lugar onde eu deveria estar. No fundo da caixa havia um bilhete. A letra era de Fernando, mas estava tremida, quase ilegível. Se você não quer mais fazer parte da minha vida, então não merece estar nas memórias também. Gustavo pegou o celular imediatamente. Eu vou ligar para a polícia. Isso é ameaça, isso é destruição de propriedade, isso é perseguição. A gente não pode mais ignorar. Amanda segurou minha mão enquanto Gustavo falava com o atendente da polícia, explicando a situação. Eu estava paralisada, olhando para aquelas fotos mutiladas, décadas de memórias destruídas em um ato de raiva. Aquele não era o homem que eu tinha conhecido. Ou talvez fosse exatamente quem ele sempre foi, e eu nunca tinha visto. A polícia chegou 1 hora depois. 2 policiais, um homem mais velho e uma mulher jovem. Fizeram perguntas, anotaram tudo, fotografaram as fotos destruídas, levaram o bilhete como evidência. A policial, cujo crachá dizia Sargento Cristina, sentou ao meu lado no sofá. A senhora vai precisar registrar um boletim de ocorrência completo e eu recomendo fortemente que procure a delegacia da mulher para pedir uma medida protetiva de urgência. O comportamento dele está escalando. Primeiro foram presentes, agora é destruição e intimidação. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Rodrigo chegou 2 horas depois que a polícia foi embora. Quando viu meu rosto, quando Amanda mostrou as fotos do que tinha acontecido, ele fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Onde ele tá? Minha voz não era mais a de um filho preocupado, era a voz de alguém pronto para fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou lá agora e... Não, Rodrigo, segurei o braço dele. Não faz. Isso é exatamente o que ele quer. Ele quer te provocar, quer criar mais confusão. A gente vai fazer isso do jeito certo, pela lei. No mesmo dia, fomos até a delegacia da mulher. Contei toda a história desde o começo para a delegada, uma mulher de meia idade com olhos cansados que já tinham visto histórias demais como a minha. Ela me ouviu sem interromper, apenas fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela suspirou. Senhora Marlene, vou ser direta com a senhora. Casos como
o seu são mais comuns do que imaginamos. Homens que não aceitam o fim do relacionamento, que acham que têm direito sobre suas ex-esposas, que usam intimidação psicológica como forma de controle. Vou preparar o pedido de medida protetiva agora mesmo. Com base no que a senhora relatou e nas evidências que trouxe, tenho certeza que será deferida rapidamente. Mas preciso que a senhora entenda uma coisa: medida protetiva é um papel importante que estabelece consequências legais se ele desobedecer. Mas não é uma barreira mágica. A senhora vai precisar continuar vigilante, continuar se protegendo. As palavras dela me assustaram, mas também me deram uma estranha sensação de validação. Não era paranoia minha. Não estava exagerando. O que estava acontecendo era real, era sério. E outras mulheres já tinham passado por isso antes de mim. 3 dias depois, Fernando foi notificado da medida protetiva. Ele não podia mais se aproximar de mim a menos de 200 metros. Não! Podia me procurar no trabalho, na casa de Amanda, em lugar nenhum. Não podia me ligar, me mandar mensagens, presentes, nada. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Pensei que isso fosse me trazer paz, que finalmente poderia respirar, dormir tranquila, viver sem olhar por cima do ombro o tempo todo. E, por alguns dias, realmente pareceu funcionar. Não teve mais flores, não teve mais presentes, não teve mais mensagem. O silêncio era estranho, quase suspeito, mas comecei a acreditar que talvez finalmente ele tivesse entendido. Até aquela quinta-feira à noite, eu estava no apartamento de Amanda, sozinha porque ela e Gustavo tinham ido ao cinema. Rodrigo tinha voltado para a cidade dele depois de ter certeza de que eu estava segura. Assisti a TV distraída quando ouvi um barulho na porta. Não era a campainha, era alguém mexendo na fechadura, tentando abrir. Meu sangue gelou. Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei 190, sussurrando para a atendente que tinha alguém tentando arrombar a porta. Ela mandou ficar na linha, disse que uma viatura estava a caminho. Os segundos pareciam horas. O barulho na fechadura continuava. Depois parou. Silêncio. Então, a voz. Marlene, eu sei que você está aí. A gente precisa conversar. Só conversar. Por favor, abra a porta. Era Fernando. Mas a voz estava diferente, arrastada, como se ele tivesse bebido. Marlene, abre essa porta. Eu tenho o direito de falar com você. Você é minha esposa. Não era mais um pedido. Era uma exigência. Você não pode me fazer isso. 32 anos juntos e você me trata como um estranho, como um criminoso. Não respondi. Fiquei quieta, o telefone ainda na mão, a atendente do outro lado me dizendo para continuar calma, que a viatura estava chegando. Fernando começou a bater na porta, forte. Cada batida fazia o apartamento todo tremer. Marlene, abre essa porta! A voz estava alta, agora, gritando, e eu podia ouvir vizinhos abrindo portas, assustados. Então ouvi sirene. A polícia chegando, vozes no corredor. Senhor, o senhor precisa se afastar da porta. Senhor, existe uma medida protetiva contra o senhor. O senhor está violando uma ordem judicial. A voz de Fernando, agora chorosa, patética. Ela é minha esposa. Eu só quero conversar com ela. Vocês não entendem. Ela é minha. Ouvi barulho de luta. Fernando resistindo. Os policiais tendo que contê-lo. Depois, silêncio. Alguém bateu na porta. Mas dessa vez era uma batida calma, profissional. Senhora, Marlene? Aqui é a polícia militar. O senhor foi contido e está sendo levado para a delegacia por violação de medida protetiva. A senhora pode abrir a porta agora. Está segura. Abri a porta com as pernas bambas. 2 policiais estavam lá, um homem e uma mulher. No corredor, marcas na parede onde Fernando tinha batido. Vizinhos nas portas, olhando com curiosidade e pena. E eu, no meio de tudo aquilo, percebendo que minha vida tinha se tornado exatamente o tipo de história que eu,
Costumava ver na televisão e pensar: isso nunca aconteceria comigo. Amanda e Gustavo voltaram do cinema meia hora depois e me encontraram sentada no sofá, olhando para o nada, ainda em choque. Minha filha me abraçou e chorou comigo. E naquele momento percebi algo importante. Eu não estava sozinha. Mesmo com tudo que tinha acontecido, mesmo com a destruição do meu casamento e a descoberta das mentiras, eu tinha meus filhos. Tinha pessoas que me amavam de verdade, sem jogos, sem máscaras, sem segundas intenções. Fernando ficou detido por 48 horas e depois foi liberado com novas restrições ainda mais severas. A advogada me ligou para explicar que ele teria que usar uma tornozeleira eletrônica e não poderia sair de casa, exceto para trabalhar. Qualquer aproximação resultaria em prisão preventiva imediata. Ele está assustado agora, doutora Renata disse. Mas assustado pode ser perigoso também. Continue vigilante, Marlene. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me sentia em um limbo, esperando o próximo golpe, a próxima surpresa horrível. Mas nada aconteceu. Fernando não tentou mais contato. Soube por Rodrigo, que tinha conversado com alguns conhecidos do pai, que ele estava em tratamento psicológico obrigatório e frequentando reuniões de um grupo de apoio para homens com problemas de controle. Parte de mim se perguntava se ele estava realmente mudando, se finalmente tinha entendido a gravidade do que fez, mas a parte mais sábia, a parte que tinha aprendido com tudo aquilo, sabia que não importava. Mesmo que ele se tornasse uma pessoa completamente diferente, nós nunca voltaríamos. O que foi quebrado não tinha conserto. O processo de divórcio avançou rapidamente. 6 meses depois daquela noite fatídica em que voltei da viagem e encontrei outra mulher na minha sala, eu estava oficialmente divorciada. A casa foi vendida e o dinheiro dividido. Peguei minha metade e, com a ajuda de Amanda e Rodrigo, aluguei um apartamento pequeno só meu. Um lugar onde eu podia começar de novo, onde não havia memórias ruins, onde cada móvel era escolhido por mim, para mim. O primeiro dia no apartamento novo foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Acordei naquela manhã de sábado e por um momento não sabia onde estava. Então lembrei, era minha casa, só minha. Ninguém tinha chaves além de mim e dos meus filhos. Ninguém ia aparecer de surpresa. Ninguém estava vivendo uma vida dupla dentro daquelas paredes. Era um recomeço de verdade. Comecei a fazer terapia. A psicóloga, doutora Helena, uma senhora gentil de cabelos grisalhos, me ajudou a processar tudo o que tinha acontecido. Nas sessões, chorei muito. Falei sobre a raiva, sobre a sensação de ter desperdiçado 32 anos da minha vida, sobre o medo que sentia de nunca mais conseguir confiar em alguém. Marlene, ela me disse numa das sessões, você não desperdiçou nada. Você viveu, amou, criou 2 filhos maravilhosos. O fato de ter sido enganada não apaga as coisas boas que você fez, as pessoas que você ajudou, o amor que você deu. Você foi verdadeira. Ele é que não foi. Essas palavras ficaram comigo. Eu fui verdadeira. E isso valia alguma coisa. Valia muito, na verdade. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida. Voltei a sair com amigas que tinha negligenciado durante o casamento. Fui ao cinema sozinha pela primeira vez e descobri que era libertador escolher o filme sem ter que negociar com ninguém. Comprei roupas novas, cores que Fernando sempre dizia que não combinavam comigo, mas que eu adorava. Pintei o cabelo, mudei o corte. Quando me olhei no espelho, depois do salão, quase não me reconheci. Mas era um bom não reconhecer. Era uma Marlene nova, mais forte, mais consciente. 1 ano depois de tudo, recebi uma carta. Era de Fernando. Meu coração acelerou quando vi a letra no envelope, mas respirei fundo e abri. A carta era curta. Ele se desculpava, dizia que estava em terapia, que finalmente estava entendendo a gravidade do que tinha feito.
Dizia que não esperava perdão, apenas queria que eu soubesse que estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. Terminava dizendo: "Você merecia coisa muito melhor do que eu te dei, Marlene. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca consegui te oferecer." Dobrei a carta e guardei numa gaveta. Não respondi. Não havia nada a dizer. Aquele capítulo estava fechado, mas de alguma forma estranha, aquelas palavras me deram um fechamento que eu não sabia que precisava. Ele tinha admitido, tinha assumido a responsabilidade. E isso, de alguma maneira torta, me permitiu finalmente soltar todo o peso que carregava. Hoje, 2 anos depois de tudo, posso dizer que estou bem. Não todos os dias, não o tempo todo. Ainda tenho momentos em que penso nas mentiras, nas traições, em como fui enganada por tanto tempo. Mas esses momentos são cada vez mais raros. No lugar deles, tenho novos momentos, jantares com meus filhos, tardes com meus netos, porque sim, Amanda me deu uma netinha linda, que é a alegria da minha vida. Viagens que faço sozinha ou com amigas, conhecendo lugares que sempre quis conhecer. Aprendi que recomeçar aos 58 anos não é fácil, mas é possível. Aprendi que você pode amar alguém com todo o seu coração e ainda assim não conhecer essa pessoa de verdade. Aprendi que confiar de novo é difícil, mas não impossível. E principalmente, aprendi que meu valor não está em ser esposa de alguém, em cuidar de alguém, em ser metade de um casal. Meu valor está em mim mesma, nas minhas escolhas, na minha capacidade de me levantar quando tudo desmorona. Se você está assistindo esse vídeo e está passando por algo parecido, quero que saiba de uma coisa: não é sua culpa. Você não fez nada de errado. Ser traído, ser enganado, não é reflexo do seu valor como pessoa. É reflexo do caráter de quem te traiu. E sim, você vai sobreviver a isso. Não vai ser fácil, vai doer muito, vai ter dias em que você não vai querer sair da cama. Mas você vai sobreviver. E mais do que isso, você vai se redescobrir, vai encontrar partes de você que estavam adormecidas, vai perceber que é muito mais forte do que imaginava. A vida que eu tenho hoje não é a vida que eu planejei quando tinha 24 anos e me casei cheia disso. Mas sabe de uma coisa? É uma vida honesta, é uma vida verdadeira. E depois de viver tanto tempo em uma mentira, a verdade, mesmo quando dói, é um presente. Meu nome é Marlene, tenho 60 anos agora, e essa é minha história de como descobri que meu marido vivia uma vida dupla e como sobrevivi para contar. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam. Sempre foram,